Também abordar um outro tema que eu acho que é sempre complicado, que é a violência doméstica. Porque aí você não tem que fazer leitura do local, porque é a sua casa, muitas vezes. E o que aconteceu? Não, tranquilo. É um efeito especial. Efeito especial. Né? Balada. Eu achei que ia ter um estrobo. Achei que ia ter um estrobo agora. O Ronaldinho vai tocando Eu a acho balada. que poderíamos colocar uma fumaça aqui, umas dançarinas e tomar um Life Strong com os uísques. Me dá um Life Strong, né? então. Você quer qual? Esse aí. Esse aqui? De melancia. De melancia. Muito obrigado. Exatamente. Edição especial melancia. Você quer um? Eu quero. Zero calorias, zero carboidrato, Obrigado. zero açúcar, zero gordura, zero sódio e ainda tem vitamina C. Aproveitando Beleza? que nós fizemos uma pausa feliz aqui, o Pedro Jordano vai dar um curso aqui na G16, que é muito legal. Boa. Que vai acontecer no dia 18/4. Introdução ao mundo de armas de fogo. Aí. E ao tiro sob estresse, exatamente. Ó. Você que gosta do Pedro Jordano, esse incrível profissional, dia 18/4 aqui na G16 Premium, você deve procurar as redes sociais, o telefone que está aí na tela, e você ter informação para você fazer esse curso bem legal, porque o Pedro Jordano é uma grife e é uma honra ter ele aqui conosco aqui na G16 Premium. Curso tá bom? sério aí. Que dia que é, Nantes? No dia 18/4, às Revólver, 19 pistola horas, e espingarda. na G16 Premium. Essa foi uma propaganda que foi um tiro certo. Certo. Gostou dessa, Léo? Caramba, hein, mano? Foi boa? Maravilha. Então é o seguinte, vamos falar da violência doméstica, porque isso me preocupa, porque eu acho que a informação também é uma grande arma de defesa. Sim. Na medida em que você esclarece, que você abre o prisma das pessoas, eu acho que elas conseguem enxergar melhor. Muitas vezes, por conta até do histórico familiar, por conta de filhos, por conta de família, por conta até de não ter para onde ir, determinadas mulheres, elas assumem um papel de vítima oficial do marido, né? Porque ela é agredida, muitas vezes ela não faz um BO, uma ocorrência, porque é o pai do filho, ou porque não tem para onde ir, ou porque pode rachar um casamento que já inexiste, mas enfim, ela se submete àquela situação constrangedora, e isso é uma prática, por incrível que pareça, é uma estatística recorrente, né? É grande. E aí, como que uma mulher poderia chegar a você, por exemplo, e como que você trata essa dimensão que é complicada, porque é uma dimensão diferente, né? É uma coisa familiar, né? Essa mulher, ela tem que ter que tipo de treinamento, ou que tipo de sei lá, de curso, como que é isso? Como que chegamos nisso? Bom, como eu disse, dificilmente essa mulher, ela chega... São duas dificuldades que a gente tem. Primeiro é a mulher para fazer a profilaxia, porque quando ela não sofreu nenhum tipo de agressão, ou ela não identificou algum tipo de agressão, ela acha que não vai acontecer nunca com ela. Ou pior, que é assim, eu escuto isso o tempo inteiro. Sábado mesmo a gente fez um evento só de mulheres, só tinha eu de homem lá, e mulheres que tratam do empoderamento, que tratam do combate à violência contra a mulher. E a minha parte ela é muito técnica, eu falo muito pouco em uma palestra, eu mais mostro as técnicas. E enquanto eu estava mostrando algumas técnicas ou falando, eu escutava assim, se um homem levantar a mão para mim, se fizer isso aqui eu chuto ele não sei aonde. E eu chamava as pessoas da plateia e falava, vem cá, vamos fazer então. E quando elas estavam na situação que eu colocava ali, eu explicava, eu falava, vai acontecer isso, isso, isso. Mesmo eu explicando... Algo previsível. Algo previsível. E eu falava, você vai fazer isso. Eu ainda dava a reação que ela tinha que ter. Quando eu ia pra ação, elas se encolhiam de uma tal forma que elas não sabiam reagir. E as mesmas que estavam falando lá, não, fazia. Depois elas me falaram, Célio, é uma situação de impotência, a gente não sabe o que fazer. E aqui tá num ambiente controlado, você tá explicando o que tu vai fazer. Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Então o que acontece? Essa mulher, quando ela chega pra gente, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar ela para um psicólogo. Então hoje dentro do Instituto MELS a gente tem parceria com psicólogos, com assistente social, com promotora de justiça, com advogadas. Então a gente encaminha, ela hoje, como é que acontece? Ela entra lá ou no San Martin Sistema ou no Instituto MELS, tem um formulário que ela preenche lá, chega esse formulário pra gente, a gente direciona para o voluntário capacitado.
Depois que ela fez esse atendimento com o voluntário, aí sim a gente vai tratar do físico. Na realidade, quando a ideia do sistema nasceu, ele nasceu como físico só. A ideia era só de levar uma modalidade para dentro das academias. Eu dava aula de aeroboxing, que é uma modalidade aeróbica que mistura o movimento da luta com dança, com o ritmo. Eu dava aula de zumba, então assim, 99,9% do meu público era feminino. E na academia é igual cabeleireiro. Mulherada, na hora que ela pega confiança com você, ela acha que você é o psicólogo e conta a vida dela, e a gente acaba sabendo muitas coisas. E o que acontece? Na época, estava tendo aquele caso dos caras ejaculando nas mulheres nos ônibus. No metrô, no ônibus. E ali eu percebi que a mulher ela não é treinada para se proteger. Ela não é treinada para reagir. Todas as vezes que aparecia na televisão, ela fala assim: ah, tinha um monte de gente e ninguém fez nada. Eu pedi ajuda e ninguém fez nada. E eu não sabia o que fazer. Ela não é condicionada para isso. E aí a ideia nasceu ali. Porém, veio a pandemia e eu, de brincadeira, coloquei no Instagram esse link de ajuda, para a pessoa pedir ajuda. De repente, explodiu. A gente atendeu, no pico da pandemia, 2020, a gente atendeu quase 1.000 mulheres do Amazonas até o Rio Grande do Sul, tudo online. E eu estava com um parceiro, que é o Flávio Macanhã, que ele é psicólogo, e só tava nós dois. E é tipo assim, a gente meio que sem querer, eu criei o negócio meio que sem querer, e chamei ele e ele comprou a ideia. E quando a gente começou a ter muito pedido, ele virou para mim e falou exatamente essas palavras. Célio, não adianta tu tentar treinar o físico da mulher se o psicológico dela tá quebrado. Então, quando ela chega pra gente, a primeira coisa é encaminhá-la para um psicólogo ou para ajuda que ela necessite. A partir daí, a gente começa o treinamento. E esse treinamento é justamente para ela começar a entender que ela é capaz de se proteger. Então, no treinamento, ao contrário de uma aula de luta, de Muay Thai, de boxe, de Kung Fu, ela não aprende necessariamente a trocação de porrada. Ela aprende técnicas para sair das situações. Então, a primeira coisa é a leitura de ambiente. Segunda coisa é, que nem o exemplo que você deu, mas ela está na casa dela, ela não precisa fazer leitura de ambiente. Talvez ela não precise fazer leitura de ambiente, mas ela precisa treinar uma rota de fuga. Que na maioria das então vezes... ela tem que saber onde está o liquidificador para dar na cabeça do agressor. Eu não falo liquidificador, eu ia falar uma outra coisa, mas aí vai que proíbem também. Não proíbe não, pode falar. Faca. É. Vai na faca. Uma faca. Uma faca. Uma faca Liquidificador vai dar prejuízo. E outra, ninguém aqui está incentivando a violência, não. É não. Simplesmente ensinando a pessoa a se defender de uma covardia. Porque muitas vezes a pessoa pega uma fala dessa e vai querer distorcer, falar que a gente está ensinando. Não, meu. Mas a gente está ensinando. O que você faz, que é um trabalho brilhante com essas mulheres, é mostrar para elas que elas não precisam ser vítimas todos os dias. Não, podem se defender. e acho pertinente a sua intervenção, Nantes, porque olha só, quando a gente mais importante do que um possível hater que venha nos acusar de de estar incitando a violência, para esses eu mostro uma foto de uma mulher agredida. Essa fala que ele disse foi muito importante. No treinamento, por exemplo, uma das técnicas que eu mais passo é a do dedo nos olhos. Os caras vêm te enforcar o dedo nos olhos. E geralmente, quando eu vou nas palestras, as mulheres agora estão usando aquelas unhas gigantes, né? Eu falo assim, é bom ter isso aqui, porque aí se de repente você pegar bem de jeito, vai arrancar o olho do cara. A Vitória que trabalha aqui é assim. Na hora que eu falo desse tamanho assim. Na hora que eu falo para as mulheres assim, se pegar de jeito você pode arrancar o olho do cara, elas falam, meu Deus, vai machucar. Eu falo, moça, ele vai te matar. Vai te matar, tá te enforcando. Você tá preocupada com o olho dele. Matar, é isso que a mulher tem que entender e na maioria das vezes ela não entende. Mas vai machucar ele. Sim, é para machucar. Porque ele vai te matar se deixar. Exatamente. E na maioria das vezes ele mata. Sim. E mata sem... há 2 meses atrás, por exemplo, eu moro no limite da cidade de São Paulo com Ferraz de Vasconcelos, que é um grande São Paulo, né? Nunca sei, é grande São Paulo? É grande São Paulo. E lá, assim, eu já falei com quase todas as lideranças da cidade para fazer um trabalho lá, mas lá é assim, eles não falam, né? Mas eles deixam transparência assim, quanto de voto isso vai me trazer? Se eles perceberem que não vai trazer voto, beleza, a gente vai fazer. Mas isso não é só em Ferraz de Vasconcelos.
É que lá, como é pequeno, e eu dei aula muito tempo lá, para mim era mais fácil, mas eu comecei a perceber que não, que é geral. E aí o que aconteceu? 2 meses atrás, um cara, e tem um camarada meu que eu dei aula na academia dele e hoje ele é vereador. Eu falava, pô, vamos lá, me ajuda aí, coloca aí numa pauta, me leva num podcast e tal, porque a informação tem que chegar, a mulher geralmente não tem essa informação. Sim. E ele falou, pô, sério, mas é um assunto que não engaja, isso esfria. Porra. 2 meses atrás, a vizinha dele foi morta a facadas. Quando eu falei com ele, ele falou assim, sério? Eu nunca imaginei que ela passava por isso em casa. Eu falei, mas ninguém sabe. Ninguém nunca sabe, só sabe quando conta. Porque a mulher, ela tem vergonha, ela tem medo do julgamento, ela se retrai, ela não quer que os outros saibam, ela acha que vai ser julgada pela sociedade, ou que o padre, o pastor vai falar para ela pedir para Deus mudar o cara, ou a lei vai fazer alguma coisa, e a lei não vai fazer nada.